Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah. O Bilal. Nós poderíamos falar de qualquer história dos sahabas, de qualquer sahabi, seja ele homem ou seja ele mulher. Falar da vida do Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, que nós temos aqui também, que nós falamos aqui nos ramadanes anteriores a esse. Ou falar do Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Ou falar do Ali ibn Abi Talib. Ou falar do Osman ibn Affan, radiyallahu anhuma, ou falar de qualquer sahabi. Nós poderíamos estar falando dessas pessoas que são grandes sahabas que estavam com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam diariamente. Mas um homem que teve com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam depois da nubuwa, depois da profecia, desde Meca, foi o Bilal al-Habashi. Ele teve com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam todo o período a partir do momento em que ele se revelou, que ele se reverteu na verdade. Quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam chegou com a mensagem, as pessoas em Meca acabavam renunciando aquilo em que era trago pelo mensageiro de Deus alayhi salatu wassalam. Muitas vezes o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam sentia no seu coração. Allahu Azza wa Jal, ele diz: não é sobre você, a obrigação de que as pessoas se revertam, mas Deus reverte, encaminha a quem Ele quiser. Ou seja, Allahu Azza wa Jal, para aquelas pessoas que são muçulmanas, que estão me assistindo, aqueles que não estão nos assistindo, são muçulmanos por determinação de Allahu Azza wa Jal, pois abriram seus corações. E, obviamente, as pessoas mais pobres, pessoas mais necessitadas, pessoas que passavam por mais dificuldades em Meca, e que é um dos sinais da profecia, ou seja, as pessoas mais pobres, mais necessitadas e mais dificuldades a seguirem os profetas e mensageiros. E o Bilal não foi diferente. Quando chegou a informação da profecia daquele homem, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que falava a todos em que Allahu Azza wa Jal havia dado a ele também a nubuwa, a profecia, trazendo às pessoas a igualdade, trazendo às pessoas a liberdade, retirando-os daquela escuridão em que na Jahiliya, na época da ignorância, viviam os árabes. Obviamente, Bilal, um homem que nasceu escravo. A maioria dos historiadores islâmicos dizem que ele nasceu escravo, ou seja, nós falamos que ele é de Habasha, da antiga Abissínia, mas na verdade, o Bilal, radiyallahu anhu, já nasceu o quê? Escravo. Ou seja, ele não havia provado na vida dele tempo algum de liberdade. Tempo algum em que ele pudesse ter escolhas na sua vida, mas que foram determinadas essas escolhas pelo seu dono, Umayyah ibn Khalaf, por exemplo. Então, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando começou a conclamar a profecia, o Bilal, radiyallahu anhu, aceitou, pois falava de um Deus único, o único merecedor de adoração, falava daquele em que é o vivente jamais morrerá, jamais descansará. Ele é o quê? Hayyul Qayyum, aquele em que merecia e merece todo o tipo de adoração. Então Bilal, obviamente, ao ouvir a história da profecia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, em que ele era conhecido dentro de Meca como Amin, o honesto, ele o seguiu, sem dúvida alguma. Mas não podemos esquecer, Bilal, radiyallahu anhu, não era um homem livre. Ele era o quê? Um escravo, e que estava à mão daqueles que eram os seus senhores, no caso que Umayyah ibn Khalaf, que era o seu dono, que havia comprado Bilal, radiyallahu anhu. E obviamente fazia com que ele quisesse, pois para ele era uma coisa como os escravos da época, como os escravos que nós vimos aqui no Brasil, que é o motivo hoje, por exemplo, que causa toda essa ojeriza das pessoas, para as pessoas negras, as pessoas que não têm imã, porque quem acredita em Allah Azza wa Jal jamais
terá em seu coração qualquer resquício daquilo em que nós chamamos hoje de xenofobia ou que nós chamamos de racismo. Pois os crentes e as crentes verdadeiros e verdadeiras jamais carregam em seus corações o racismo ou diferenças. Pois quem serão os primeiros a entrar no paraíso, os ricos ou os pobres? Os pobres. Serão os pobres. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele foi colocado à porta do paraíso e ele disse: aqueles primeiros em que eu vi entrar foram o quê? Os pobres. E o pessoal da riqueza, os ricos, os que têm posses e maravilhas, foram proibidos de entrar, ou seja, até que entrassem quem? Os pobres. E o Bilal, radiyallahu anhu, em que naquele momento era escravo, o Mia fazia o que com ele? Colocava uma corrente em volta do seu pescoço, o arrastava pelas ruas, ou então entregava a corrente à mão das crianças que estavam sendo mal educadas e mal informadas do comportamento ao qual tinham, para arrastá-lo entre as ruas, para machucá-lo mesmo, para castigá-lo, pois eles pensavam o quê? Que o que ele estava fazendo, além de estar desobedecendo ao seu Senhor, desobedecia a Lat wa Uzza, que eram as divindades as quais os coraxitas tinham como os grandes ídolos aos quais eles adoravam. Então o Meia, além de deixar com que as crianças o castigassem, arrastando-o pelas ruas, fazia todo tipo de castigo sobre o Bilal, o machucava, o feria, para que ele pudesse negar a sua fé, para que ele pudesse negar ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Quantos irmãos e irmãs hoje passam por dificuldades? Pois quem não crê em Deus, quem não crê em Allah Azza wa Jal, ele quer que essas pessoas não deixem de ser muçulmanos, mas que deixem de ser obedientes a Allah Tabaraka wa Ta'ala e ao seu mensageiro. Como nós vimos constantemente, todos os ataques que são feitos aos nossos irmãos. Mas imagine só Bilal, radiyallahu anhu, nessa condição de escravo, pois ele não era um homem livre, ele era um escravo. E os árabes naquela época tinham para com ele, por ser o quê? Escravo, ser uma coisa, como nós vimos aqui no período da escravidão no Brasil. E por ser o quê? Africano. Você era africano. Bilal, radiyallahu anhu, representa aquilo que aconteceu com os nossos irmãos muçulmanos, por exemplo, que foram tirados da África e escravizados aqui no Brasil. Ou escravizados nos Estados Unidos. Nossos irmãos muçulmanos que foram escravizados. Infelizmente, nós vimos essa condição se repetir sobre os nossos irmãos. Então, Umayya ibn Khalaf pegou o Bilal um dia, o amarrou no chão, colocou sobre o seu peito uma pedra, para que ele não pudesse se locomover ou sair do lugar. Naquele chão em que nós, quando lembramos, é um chão do deserto, escaldante. Imagine só, o Bilal, radiyallahu anhu, colocado sobre o chão e uma pedra sobre o seu peito, para que ele não pudesse se movimentar. E o Mia disse para ele: você só vai sair dessa condição até que você negue Muhammad e volte o quê? A adorar Lat wa Uzza, as duas divindades, as quais os árabes, os coraxitas, tinham como maiores divindades. Lembrando que Kaaba existiam 360 ídolos menores. E não é verdadeiro que existiam imagens de Maria e Jesus. Já ouvi pessoas falando isso na internet e escrevendo esse tipo de texto. Isso não é verdade. Tá? Eles tinham dentro, e ainda por cima dizer que o profeta não mandou que quebrasse essas imagens. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando houve a conquista de Meca, ele ordenou que quebrasse todas as imagens que haviam dentro de Kaaba, sem exceção. Porque eram falsas divindades, em que os árabes adoravam como Lat wa Uzza. E Bilal, o que ele dizia? Ele negou em algum momento a crença? Jamais. Ele dizia: Ahad, Ahad, Ahad.
Ou seja, único, único, único. Allah, o único merecedor de adoração. Allah Azza wa Jal revelou: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Azza wa Jal revelou ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam: diz a Muhammad, Allah é único, o único Criador, o único merecedor de adoração. Allahu Samad, Ele é o absoluto, o único que ordena, o único que determina sobre tudo e todas as coisas. Jamais gerou ou foi gerado, e nada e ninguém é comparável a Ele. Imagine só, Bilal naquela condição em que ele se encontrava no chão, com a pedra no peito, de tal força que era feito com o calor do chão em que exalava, a gordura das suas costas queimava, a pele do Bilal queimava. Exatamente naquela condição a que ele se encontrava, e jamais Bilal, radiyallahu anhu, negou a crença em Allahu Azza wa Jal. Continuou firme mesmo naquela condição a que ele se encontrava. Meus irmãos, minhas irmãs, em qualquer condição em que nós venhamos a nos encontrar amanhã, das maiores dificuldades em que nós possamos passar na nossa vida, não percam a esperança. Bilal, radiyallahu anhu, nos mostra a importância da confiança em Allah. Allahu Azza wa Jalla lhe diz: وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Deus, Ele diz, e quem confia em Allah, Ele é o necessário. Então, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, tomou conhecimento da condição a qual ele passava, pois sabiam que ele era muçulmano, pois ele andava com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. E Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, foi ter com Umayya. Quando ele chegou lá, ele encontrou Bilal nessa condição. Obviamente que Abu Bakr, radiyallahu anhu, era o exemplo da paciência, o exemplo do comportamento em que os muçulmanos, depois do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, devem ter por ele exemplo. Jamais perdeu a paciência. E na condição em que ele via Bilal, radiyallahu anhu, ele disse ao Umayya: tu não tem vergonha de estar fazendo isso com um homem porque ele crê em Allah? E o Umayya disse: você é um daqueles que segue o Muhammad. Se você quer retirá-lo da condição a qual ele esteja, então que o liberte. Então que ele liberte. Então Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, que desde o dia em que ele se reverteu, ele libertou escravos, ele deu da sua riqueza, al-infaq fi sabilillah, a distribuição da sua riqueza no caminho de Allah. Abu Bakr deu toda a sua fortuna na mão do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. E obviamente, quando ele viu o Bilal, radiyallahu anhu, naquela condição, ele disse: quanto você quer então por ele? Umayya, que se achava um homem inteligente, de grande negócio, disse para ele, né, tanto, o valor que não era, que ele pensava ser muito. E aí, o Abu Bakr, radiyallahu anhu, tirou e comprou Bilal. E Umayya ibn Khalaf disse: eu juro que se você tivesse me dado 1 onça de ouro, você teria levado ele. Então Abu Bakr, radiyallahu anhu, disse: eu juro por Allah que se você tivesse me pedido 100 onças de ouro, eu teria pago. Pois Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, um homem de fé, iria libertar Bilal. E Bilal, radiyallahu anhu, quando saiu dessa condição, esteve com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, todo o tempo da sua vida. Até a morte do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, o homem firme, o homem de palavra, o homem em quem levantou o quê? Al-Adhan,
o chamado para a oração, an-nida, a atenção para a oração. Quando houve a determinação do adhan, foi Bilal, radiyallahu anhu, a voz ouvida por todos os muçulmanos, para que pudessem se encaminhar para a oração. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imagine só essa voz saindo do Bilal, radiyallahu anhu, e as pessoas vindo para a oração. A voz do Bilal. Na sexta-feira, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allahu Azza wa Jal. Ó vocês que creem, quando vocês ouvem o quê? O chamado para a oração na sexta-feira. Chamado para a oração. Imagine só todos os muçulmanos naquela época que ouviam a voz do Bilal, Allahu Akbar, se direcionavam para a oração, se direcionavam para se juntarem nos sofs, nas filas, atrás do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, pelo chamamento, pelo chamado, pela atenção em que era feita pela voz do Bilal, radiyallahu anhu. E Deus, ele continua, quando ouvides, o chamado para a oração. Então, que abandonem o quê? Os seus negócios e se apressem para a lembrança de Allah. Isso vos é melhor se vocês tivessem conhecimento. Imagine só, aqueles que fazem o adhan, al-mu'adhin, terá o seu pescoço alongado no dia do juízo final, pois é aquela pessoa em que chama as pessoas para o salar. E o Bilal, radiyallahu anhu, foi o primeiro. Bilal, radiyallahu anhu, em que teve em todas as batalhas com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e na batalha de Uhud, deu cabo do seu antigo dono, Umayya ibn Khalaf. Imagine só, aquele homem que saiu de escravo, que nasceu escravo, que viveu como escravo, que sofreu como escravo, agora estava livre, como todos os outros sahabas, radiyallahu anhu, onde ele tinha voz, onde ele falava, pois dentro do Islã não há espaço para unsuria, não há espaço para xenofobia, não há espaço para o racismo, pois o racismo é coisa do shaitan, é coisa do demônio, onde as pessoas veem outras como inferiores por causa da cor, mas Allahu Azza wa Jal, com a história do Bilal, radiyallahu anhu, nos mostra a importância que ele tinha. Imagine só ter a importância do chamado da oração quando houve a conquista de Meca. Quem subiu em Kaaba para fazer o azan? Bilal, radiyallahu anhu. Em que fez o chamado para a oração, em que chamou todos os muçulmanos para se reunirem para a adoração. O homem que em uma das saídas do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, necessárias, ele ficou na administração de Medina. Olha a coisa que muita gente, até mesmo no Brasil, a gente não teve essa condição. Um homem que saiu da escravidão para a liberdade. O muazzin do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, Bilal, radiyallahu anhu. Quando o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, morreu, depois da morte do profeta Muhammad, ele não conseguia, às vezes, terminar de forma certa, total, o azan. Porque quando ele começava o azan, ele lembrava do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e chorava. Terminava o azan em lágrimas. Depois que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, morreu, Bilal, radiyallahu anhu, foi para a região do Sham. E em seu retorno, na época já do califado do Hussein, do Hassan, na verdade, do Hussein, radiyallahu anhu, pediu que ele fizesse o azan. E quando ele começou a fazer o azan, o chamado da oração, ele começou a chorar,
pois ele lembrou do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Bilal, radiyallahu anhu, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, exemplo de fé e comportamento, que jamais, em toda dificuldade da vida dele, ele deu as costas para seguir aquilo que foi a ordenação de Allah Azza wa Jalla. Foi firme em todas as condições, quando era escravo e quando teve que lutar para sua liberdade junto com os outros muçulmanos contra a perseguição daqueles que não tinham crença em Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bilal mostrou que nós muçulmanos, em todos os momentos da nossa vida, em todas as dificuldades que nós tivermos, e em todos os momentos em que acontecerem qualquer coisa na nossa vida, continuarmos firmes no caminho de Allah Azza wa Jalla, independente da condição que nós estejamos. A tawakkul, a confiança em Allah Azza wa Jalla, é importante. Bilal, radiyallahu anhu, é o exemplo dessa força em que nós devemos ter. Vendo hoje os nossos irmãos e irmãs muçulmanas nas dificuldades as quais se encontram, perseguidos que são, por exemplo, na Palestina, ou perseguidos, por exemplo, em outros tantos lugares, ou que são tratados como pessoas inferiores, como nós vimos em vários lugares hoje dentro da Europa, no próprio Brasil, ou daqueles irmãos que se reverteram ontem, como eu revertido que sou, e tenho a dificuldade muitas vezes no Brasil, lembre-se do Bilal, radiyallahu anhu, que lutou para que nós pudéssemos estar na condição em que nós estamos hoje. Para que nós pudéssemos ter o Islã como orientação. Bilal, o exemplo para todos nós muçulmanos. Meus irmãos e minhas irmãs, existem várias histórias dos Sahabas, radiyallahu anhu, mas essa história do Bilal mostra a força da fé, mesmo à frente de todas as dificuldades possíveis. Nós temos facilidades para podermos fazer as coisas que são necessárias. Agora imagine só, aquele homem, no período da Jahiliya, escravo, negro, mas que continuou tendo a fé e tendo a confiança em Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.